Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Bem-vindos à Rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador Cris De Luca e hoje o Will Santos irá compartilhar conosco alguns fatos irrefutáveis e passagens bíblicas reveladoras que provam que a natureza de Yahweh não é uma nem duas e certamente não é 3 em 1. E essa expressão do 3 em 1 faz algum sentido? Não faz muito sentido, faz? Não, realmente não faz. Não quando você realmente para e pensa sobre isso. Bem, esse é o problema. Estamos tão acostumados a projetar uma certa perspectiva, bem como uma certa interpretação das Escrituras, que negligenciamos as verdades mais gritantes que contradizem o erro imposto. E o programa de hoje, 1 mais 1 não é igual a 1. Estamos tão focados nesse versículo ou naquele que podemos até mesmo forçar alguns pontos para provar suposições que nos parecem corretas e que acabamos perdendo a visão geral de um determinado assunto. Isso me lembra uma história da qual minha família ainda dá boas risadas. Algo que você fez e que você passou vergonha e que deixou sua família em maus lençóis? Na verdade, não. Aconteceu com minha avó e foi alguns anos antes de eu nascer. Esse incidente entrou para a história da família e ainda rimos disso até hoje. Meus avós estavam indo de carro e eu não sei para onde. Tudo o que eu sei é que foi uma longa viagem e algo deu errado com o carro. Talvez o carro estivesse superaquecendo ou algo assim. Isso ocorreu há uns bons 60 ou 70 anos atrás. Então, meu avô decidiu parar no posto de gasolina mais próximo que ele encontrou. Agora, nessa época, ainda não havia a quantidade de postos que temos hoje, bem como não vendiam bebidas, lanches, revistas e tudo mais. Assim, enquanto o mecânico está dando uma olhada no carro, minha avó ficou entediada sem ter o que fazer. Estou sentindo que alguma situação bastante embaraçosa esteja para acontecer. E você não está errado. Agora, o que você precisa saber sobre minha avó é que ela não enxergava muito bem. Ela foi acometida de cataratas que a deixou praticamente cega. O único momento que ela conseguia ver alguma coisa era quando ela usava uma lupa bem grande que ela carregava consigo. Mas o problema é que ela não estava com sua lupa, pois era muito grande para carregá-la em sua bolsa e ela havia colocado em sua mala que estava no porta-malas. No entanto, ela aprendeu que se ela juntasse os dedos e formasse uma circunferência, ela poderia formar uma espécie de telescópio e ver tudo bem mais fácil. Inteligente a mulher. Então, eu gostaria que você imaginasse a cena. Ali estava uma senhora de meia idade, usando um bonito vestido, chapéu, luvas, saltos, com aquele estilo bastante elegante daquela época, parada em um posto de gasolina. Sem ter o que fazer, ela começa a vagar em torno do posto. E deixa eu adivinhar, ela sofreu alguma queda ou algo do gênero? Não foi nada disso que aconteceu, mas algo com cores cintilantes chamou-lhe a atenção. Ao avistar o que estava pendurado em uma parede, ela cruza seus dedos para que pudesse ver de uma forma mais clara e, por meio de sua luneta improvisada, ela começa a contemplar o tal objeto. Agora, como ela só conseguia ver claramente pelo vão de seus dedos, o que ela via não era tão nítido assim. Dessa forma, seu rosto estava bem próximo do objeto, e ela cuidadosamente começa a passar a mão naquela figura a fim de identificar o que lhe chamava a atenção. De repente, dá um passo para trás, se endireita e com o rosto corado se vira e se afasta, esperando que ninguém tivesse percebido que o que ela estava apalpando com tanto cuidado, de um canto a outro, era um calendário de parede. Com uma jovem muito bem afeiçoada e seminua, em uma pose sexy em uma foto na parte de cima de um calendário, estando os dias da semana logo abaixo. Ah, não. E claro, alguém viu ou não teria entrado na tradição da família.
Verdade, meu avô achou o fato tão engraçado que nunca deixou ninguém esquecer o dia em que minha avó foi pega olhando um calendário de mulher sem roupa. Mas este é o ponto que estou querendo fazer. Ela não estava olhando aquela foto naquele calendário como se estivesse interessada em seu conteúdo. Ela estava olhando com bastante dificuldades e tentando identificar o que estava ali retratado. Ela estava examinando cuidadosamente a foto, pegando um detalhe aqui e outro ali, sem conseguir visualizar o conteúdo como um todo. Ou seja, pela dificuldade de visão, ela conseguia ver uma pequena parte do que continha aquele calendário. E é isso que fazemos como cristãos. Os cristãos são incríveis, ou talvez eu deva dizer inconsequentes, em tirar as coisas do contexto. Doutrinas inteiras são construídas em um pequeno versículo aqui ou uma pequena passagem ali, mas é assim que também caímos no erro. Sim, se não examinarmos toda a Escritura, ao considerarmos qualquer ponto, poderemos nos afastar das verdades que ela indica. Lembro-me de alguns anos atrás ler em um site onde este cristão extremamente conservador estava promovendo a poligamia, porque as escrituras assim o dizem. Ele tinha todos esses artigos que argumentavam que um homem poderia ter tantas esposas quanto pudesse sustentar. Afinal, estava escrito na Bíblia. E ele era mórmon? Não era. Ele era mais um tipo de aspirante a judeu e que estava convencido de que não havia nada de errado com a poligamia, já que muitos homens das escrituras seguiam essa prática. Ele ignorava completamente a passagem de 1 Timóteo 3, que diz que um bispo, algumas traduções dizem presbítero, deveria ser irrepreensível, esposo de uma só mulher. Como também ignorou o texto que diz que não devemos olhar para uma mulher e cobiçá-la, porque não era isso que ele queria ouvir. E é assim que procedemos quando se trata do tópico da verdadeira natureza de Yahweh. As escrituras são bastante claras e repetidas vezes diz que há apenas um Deus, e que é Yahweh. Ele não é um ser 3 em 1, mas apenas um. A Escritura é igualmente clara em dizer que o Filho Yahushua é totalmente humano. Mas não é isso que vemos quando vamos à Bíblia, porque estamos nos concentrando nos versículos esparsos e tirados do contexto e tendemos a torcer os fatos a fim de apoiar o que acreditamos. E o que quero que façamos hoje, Chris, é simplesmente dar uma olhada em uma série de versículos do Novo Testamento. Quando analisamos todas as evidências, é inconfundível perceber que o Pai e o Filho são duas entidades distintas. Eles não são um, muito menos são 3 em 1. Eles são 2, como também distintos. Seria como a matemática básica que todos aprendemos quando estávamos nos primeiros anos escolares? 1 mais 1 é igual a 2 e 1 mais 1 não é igual a 1. Correto? Então vamos aos textos, pois são vários. Em vez de pedir para que você procure cada versículo, e que levaria muito tempo, eu já me adiantei e os imprimi para você. Vamos começar por Mateus e ler os demais. Acho que você vai concordar que as evidências são esmagadoras. E temos que lembrar que os escritores da Bíblia tinham um vocabulário incontestável. E se eles quisessem expressar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram todos um, eles teriam dito isso. Espera um segundo, Will. Eu pensei que Yahushua tinha dito isso. Dê-me apenas um segundo para que eu encontre essa passagem. Está em João, onde descreve os fatos que sucederam à traição de Cristo. Deixa eu ver aqui. Ok, aqui está. João 17, versículos 20 e 21. Diz: Não rogo somente para estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esses versos estão falando sobre estar unido em propósito e não o fato de estar unido na divindade. Aqui, Yahushua está dizendo que ele ora para que todos sejam um. Um em quê? Um em uma divindade? Não é isso. Um na trindade? Também não. Um em unidade. Isso é muito diferente da unicidade da doutrina da Trindade. Havia 12 discípulos e inúmeros outros crentes. E eles eram todos um? Apenas em propósito e não em um número. Exatamente. Tudo bem. Primeiro verso. Leia, por favor. Ok. Aqui menciona a fala de Cristo com a mãe de Tiago e João, depois que ela pediu que eles recebessem tratamento preferencial no reino de Ar. Ele diz, em Mateus 20, versículo 23, abre aspas, então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda
não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E temos nesse verso uma distinção muito clara entre o pai e o filho. Ela pediu algo que Yahushua não pôde conceder, e essa é uma diferença clara entre o pai e o filho. O próximo, por favor. João 3,16, porque Iá amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem deu o seu filho? Yahuwah deu. Sim, Yahuwah deu. Então eles não são um e os mesmos seres. Yahushua foi o presente de Yahuwah para salvar um mundo moribundo. O que o próximo verso diz? João 3,17. Tá. Porquanto Iá enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem enviou Yahushua? Foi Yahuwah. E Yahuwah enviou a si próprio? Claro que não. Então, novamente, os dois são pessoas ou entidades autônomas. Certamente eles estão unidos em propósito, assim como estamos unidos com Iá quando trabalhamos com ele para salvar outros, mas ainda entidades distintas, e não um e como sendo uma só pessoa. Tudo bem. E qual é o próximo versículo? João 5, versículos 36 a 38 diz: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Novamente, é o Pai quem realiza o ato de enviar. E ele envia outra pessoa e, é claro, ele não enviou ele mesmo a esse mundo. Observe também, Chris, que há duas testemunhas mencionadas aqui. Yahushua e suas obras faz parte de uma testemunha. Mas então diz no versículo 37 que o próprio Pai é uma testemunha. Novamente separando os dois como duas entidades distintas. Também notei que diz que os judeus nunca viram ou ouviram o Pai conversando diretamente a eles. E, no entanto, obviamente, ambos estavam vendo e ouvindo o Filho naquele exato momento. Eles não poderiam ter sido um, no sentido de uma divindade única e trina. E essa afirmação ainda ser considerada como verdadeira? Não, e você está certo. Você não pode ter as duas coisas. Próximo verso. Este é o versículo 43 do mesmo capítulo. Ele diz: Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Yahushua veio em nome do Pai e não como se ele viesse representando o seu próprio nome, mas veio representar seu Pai, Yahuwah. Novamente, se olharmos para este versículo com uma visão clara e não contaminada pela doutrina pagã da Trindade, podemos perceber que esse versículo só faz sentido se estiver descrevendo duas entidades distintas. Perfeito. E é incrível como essas declarações são bastante claras e eliminam qualquer dúvida, caso outras passagens não tenham cumprido seu intento. Tudo bem, o próximo versículo é de João 8,18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Novamente, duas testemunhas. Esse é o ponto principal deste versículo, ao dizer que há duas testemunhas. Isso tem a ver com as legalidades do antigo sistema judicial dos israelitas. Deuteronômio 17:6 afirmava que uma pessoa poderia ser condenada à morte por um crime pelo depoimento de duas ou três testemunhas, mas ninguém deveria ser condenado à morte com base no depoimento de apenas uma delas. Essa foi a mesma forma de declarar o início do novo mês, não era? Se duas testemunhas tivessem visto a lua nova, elas eram questionadas pelo sumo sacerdote e, caso seus testemunhos tivessem uma forte similaridade, o novo mês era declarado. Sim, era isso. As declarações eram aceitas como verdadeiras sempre com base no depoimento de duas, não só baseado em uma delas, mas duas ou mais testemunhas. O ponto principal deste versículo é que o testemunho de Yahushua é verdadeiro, porque ele tem outra testemunha que lhe dava todo o apoio e suporte. Ou seja, o Pai era essa pessoa que atuava como tal. Se eles fossem verdadeiramente um, como afirmam os trinitarianos, ele não poderia usar o Pai como sua segunda testemunha. Eu nunca pensei nisso. Veja agora a literalidade do próximo verso. João 8,19 diz: Então, eles lhes perguntaram: Onde está teu pai?
Uau, isso parece ofensivo da forma que foi dito. Quem é seu pai, garoto? Mas uma coisa que tem de ser frisada é que eles achavam que ele era ilegítimo. Mas vamos continuar lendo. Respondeu Yahushua: não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Yahushua veio para revelar o amor do Pai. E assim, se eles conhecessem Yahushua, eles teriam conhecido o Pai. Mas isso não significa que eles são da mesma substância ou essência que a doutrina da Trindade ensina. E Yahushua é muito claro sobre isso. Vocês não me conhecem, ou vocês não conhecem meu Pai, ou seja, duas entidades distintas. Ok? E qual é o próximo verso, Chris? João 10, 25 a 30 diz: respondeu-lhes Yahushua: já vou-lo disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Há muita coisa acontecendo nesta passagem. Nós sempre nos concentramos no versículo 30. Eu e o Pai somos um. Mas isso deve ser entendido no contexto dos versículos que o precedem. Então vamos destrinchar bem isso. Primeiro, no versículo 25, Yahushua declara que a obra que ele faz é em nome do Pai. Isso não seria necessário dizer se eles fossem um no sentido trinitário. A seguir, no versículo 29, ele afirma que o Pai A. lhe concedeu crentes, e B. que o Pai é maior que tudo. Finalmente, ele acrescenta que ninguém pode arrebatar os crentes das mãos de quem? De suas mãos? Não, das mãos do Pai. Correto. Veja, existem todos esses níveis de separação entre Yahushua e o Pai. Assim, nesse contexto que ele conclui dizendo: eu e o Pai somos um, ele não está afirmando uma unidade trinitária. Em vez disso, ele está simplesmente afirmando que eles são um em seu afã de salvar almas, assim como os crentes são um com o Pai quando também trabalham para salvar outros, e isso não nos torna divinos. A grande sacada do versículo 29, ao dizer que o Pai é maior do que todos, isso incluiria Yahushua também, não incluiria? Essa é uma declaração sem precedentes. Yahuwah é maior do que tudo, incluindo Yahushua. Tal afirmação seria absolutamente incorreta se Yahushua e Yahuwah fossem um no sentido trinitário de serem parceiros divinos coiguais de uma divindade trina. E da mesma substância ou essência como muitos trinitarianos acreditam. Certo, e isso é contraditório. Ok, vamos para o próximo? João 12, 28. Vamos lá. Este verso diz onde que Yahushua estava, que era no templo. Por que você não lê também o versículo 29? Tá. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. E agora nós nos perguntamos, se Pai e Filho são um no sentido trinitário, e Yahushua nesse ponto fez um papel de ventríloco respondendo sua própria pergunta? Você sabe, não é, Chris, que isso ocorre quando você usa sua própria voz para falar por meio de um boneco que está ao seu lado. Ah, sim, eu voto em um não. É ridículo pensar o contrário, não é mesmo? Claramente há dois seres distintos e atuando individualmente, que é descrito nesse relato. Pensar de outra forma é levar a credulidade ao ponto de ruptura. Tudo bem, e o que vem a seguir? João 14, versículo 1. Leia, por favor. Tá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Yah, crede também em mim. Credes em Yahuwah, crede também em mim. Ele está dizendo, se você acredita em Yah, acredite também em mim, ou além do Pai. Agora deixe-me te perguntar uma coisa. Como Yahushua poderia ser além de Yahuwah, se ambos são um no sentido trinitário? Não faz sentido, faz? Não, não faz. Vamos agora descer um pouquinho mais. No mesmo capítulo, João 14, 25. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Novamente temos duas entidades separadas e distintas, o remetente e o enviado. Agora versículo 28. Tá. Ouvistes que eu vos disse:
Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, e de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Essas declarações não podem ficar mais claras que isso. O Pai é maior do que eu. Agora, se eles fossem realmente iguais ou parceiros divinos, então ele não poderia se posicionar nesse sentido. Ok, mas e o argumento de que Yahushua deixou de lado sua divindade quando assumiu a humanidade? Poderia ser sobre isso que ele estivesse falando? Essa é uma pergunta pertinente, mas não é isso que diz. E devemos, então, nos perguntar do porquê. Se foi isso que ele quis dizer, por que ele simplesmente não disse? Ele certamente tinha palavras rebuscadas para expressar esse pensamento. Isso é verdade. Essa ênfase do Pai sendo uma entidade separada do Filho também aparece nas parábolas de Cristo. Vamos para João 15, versículos 1 e 2. Ok. Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Se o Pai e o Filho fossem um no sentido trinitário, ele usaria o nós de uma forma real e diria: nós somos a videira verdadeira e também somos o jardineiro. Mas ele não disse isso. Novamente, a Yahushua não lhe faltou vocabulário para expressar conceitos trinitários. E então, devemos nos perguntar do porquê ele não exprimiu essa ideia se isso fosse verdadeiro? Em vez disso, todas essas declarações enfatizam que o Pai é maior que o Filho e que eles são dois seres distintos e separados. Nós podemos ver isso em alguns versículos adiante, que são os versículos 9 e 10 que diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui temos 3 entidades distintas: o Pai, o Filho e os discípulos. Certo. Agora vejamos os versículos 23 e 24. Tá. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas, agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. De novo, nesse verso há uma separação muito clara entre pai e filho, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Essa descrição pode ser encontrada em todo o Novo Testamento. Vá, Cris, agora para o próximo versículo. É o de João 16:3, apenas alguns versículos depois. Tá. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Aqui, Yahushua está explicando a perseguição que seus seguidores enfrentariam. Se o Pai e o Filho fossem um no entendimento trinitário, Yahushua não teria feito tal divisão verbal, porque não conhecem o Pai nem a mim. Qual é o próximo? João 16:32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo e não eu estou comigo mesmo. Sim, o texto não diz isso. Essa verdade é encontrada em todos os lugares, não é verdade? Escute o que eu vou ler e em alguns versos. João 17:1 diz: tendo Yahushua falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Yahushua não está orando por si próprio, mas sim para um ser distinto. Bem, veja o versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Mais uma vez, 2 personagens distintos, e não apenas um. Isso é realmente interessante, porque isso ocorreu um pouco antes de Yahushua ser traído no Getsemane. Como você disse antes, Will, ele certamente tinha um vocabulário próprio para descrever um relacionamento trino entre ele e o Pai. Mas, em vez disso, ele continua enfatizando que eles eram entidades distintas. Ouça o que diz esse verso: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Esse verso é bem diferente. Yahushua completou a obra que o Pai lhe destinou que fosse cumprida. Basicamente, o chefe e seu funcionário, e um é superior e o outro é o subordinado. E nós não podemos ter esse nível de hierarquia, e também uma divindade trina. Eles são mutuamente exclusivos. É incrível como isso é bastante retratado no Novo Testamento. Vamos fazer uma pausa rápida, mas vamos continuar quando voltarmos. A
Rádio World Last Chance já produziu mais de 1.500 documentários em mais de 30 idiomas. Visite nosso site www.worldlastchance.com/português ou procure por vídeos da WLC no YouTube. Novos documentários sobre uma variedade de tópicos importantes estão sendo lançados o tempo todo. Comece a assistir e aprenda a verdade enquanto você ainda tem chance no www.worldlastchance.com/português. Para aqueles que estão acabando de nos sintonizar, o Will está fazendo uma viagem pelo Novo Testamento, nos mostrando como Yahushua repetidamente enfatizou sua separação e posição abaixo do Pai. E não apenas Yahushua, mas os outros escritores do Novo Testamento também foram claros sobre isso. Eles não acreditavam que Yahushua estava no mesmo pé de igualdade que Yahweh, porque eram unitaristas estritos, e a heresia da Trindade não seria adotada por mais 300 anos. Abra no capítulo 2 de Atos, Chris. Esse capítulo descreve o sermão de Pedro no Pentecostes, e o que ele disse no versículo 24. Ok. Ao qual, porém, Yahweh ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Neste versículo, 2 indivíduos distintos e autônomos são apresentados, nos quais um está morto e o outro não. Eles claramente não podem ser um e, ao mesmo tempo, ser a mesma pessoa. Isso é verdade. Sabe, Will, que esta é uma das provas mais claras da humanidade de Cristo, pois um ser divino não é passivo de ser afligido pela morte. E dizer que sua divindade não passou pela morte e apenas sua humanidade é dizer que ele não morreu de jeito nenhum. Quando tiramos as viseiras do erro, tudo fica muito claro, não é mesmo? Sem dúvidas. Ok, continue com o sermão de Pedro, pois ele irá mencionar Davi. Leia os versículos 26 e 27. Ok. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Nesses versos temos aqui duas pessoas que estão sendo novamente mencionadas. O ponto é que um sabe que irá morrer, e ela tem a plena confiança de que sua morte ocorrerá somente por um período de tempo. Já a outra é aquela pessoa que o ressuscitará dos mortos. Eles não podem ser a mesma entidade, pois uma está claramente morta e a outra é aquela que a ressuscitará dos mortos. O contexto é bem diferente. Qual é o próximo? Romanos 1:1-3. Paulo, servo de Cristo e Yahushua, chamado para ser separado para o evangelho de Yah, o qual foi por Yah, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Este teria sido o lugar perfeito para estabelecer a divindade de Cristo como tendo uma pré-existência, mas Paulo não diz isso. Em vez disso, ele diz que Yahushua é descendente de Davi. E no versículo 3, quando ele diz, com respeito a seu filho, temos novamente dois indivíduos distintos, pai e filho, ou seja, dois e não um. Ok, próximo. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Yahushua Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Temos aqui duas pessoas, Cristo e o Pai que o ressuscitou dos mortos. Sabe, Will, que quando você pega exatamente como está escrito, fica claro que realmente há uma diferença sendo descrita nesta passagem. Nós estamos tão acostumados a apenas passar desapercebidos por esse fato, mas Deus, usando o linguajar dos trinitários, claramente não ressuscitou. É verdade. Tudo bem, Efésios 6:23. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Yahushua Cristo. Se ambos fossem membros co-iguais de uma divindade trina, ele teria dito somente da parte de Deus, mas ele não fez. Ele acrescentou aquele pequeno conector e, ou seja, Deus Pai e o Senhor Yahushua Cristo. Filipenses 1, versículo 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yahushua Cristo. Dois indivíduos ligados por esse pequeno artigo e, conectados porque não são a mesma entidade. Tudo bem. E o que Colossenses 1, versículo 1 diz? Diz, Paulo, apóstolo de Cristo e Yahushua, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Temos 4 pessoas mencionadas aqui pelos seus respectivos nomes, que são
Paulo, Yahushua, Yahweh e Timóteo. Leia agora 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Esta é outra saudação de abertura do capítulo. Paulo teve muitas oportunidades de ensinar uma natureza divina trina, mas o que ele continua repetindo carta após carta é a separação entre o Pai e o Filho. Leia, por favor, o verso 1. Ok. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Yahushua Cristo, graça e paz a vós outros. Em sua segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo repete essa mesma separação, enfatizando a natureza unitária de Iar. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Tá. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso Pai e do Senhor Yahushua Cristo. Observe mais uma vez o conector E. Vamos ver agora o que Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo, versículos 1 e 2. Se houver alguma conexão, quero que você a enfatize. Ok. Paulo, apóstolo de Cristo Yahushua, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Yahushua, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Yahushua, nosso Senhor. Claramente não é o mesmo ser, ou ele não teria que dizer E. O que ele diz em sua próxima carta a Timóteo? 2 Timóteo 1, versículo 2. Diz, graça, misericórdia e paz, da parte de Yahweh, Pai, e de Cristo Yahushua, nosso Salvador. Ele fala de uma forma um pouco diferente em Tito. Leia Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Yah e apóstolo de Yahushua Cristo. Eu sei que isso provavelmente está começando a parecer redundante, mas é esse o ponto. Repetidamente, o próprio Cristo, assim como os escritores do Novo Testamento, enfatizam a diferença e a separação entre o Pai e o Filho e não a sua unidade. De fato, o único lugar em que fala sobre sua unidade é João 17, onde menciona sobre a unidade de propósito e inclui os crentes nessa unidade. Ok, Filemão. A carta de Paulo a Filemão é muito curta e tem apenas um capítulo. Leia o versículo 3. Graça e paz a vós outros. Aqui há duas pessoas. Deus, nosso Pai, Esse é um deles e do Senhor Yahushua Cristo. E então temos dois. O autor de Hebreus diz isso um pouco diferente. Leia Hebreus 1, versículos 1 e 2. Tá. Havendo Yahweh, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado, Yahweh falava por meio dos profetas. Isso torna os profetas divinos? Claro que não. Agora ele fala por meio de seu Filho. Esta afirmação não faz absolutamente nenhum sentido se pai e filho fossem parte da mesma divindade. Eu também percebi que Yahweh designou Yahushua como herdeiro de todas as coisas. Como antes, isso apresenta Yahweh como superior a Yahushua. Sim, claramente eles não estão no mesmo nível. O que o apóstolo Tiago diz em Tiago 1, verso 1? Diz, Tiago, servo de Yah, e aqui há novamente esse conector aqui, continuando o verso, do Senhor Yahushua Cristo. E quanto a 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2? Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahushua Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Yahushua Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Yahweh e de Yahushua, nosso Senhor. Não há como combinar os dois em uma só pessoa na teologia de Pedro. São dois indivíduos dissociados um do outro. De todos os apóstolos, pode-se dizer que João, o discípulo amado, foi o mais próximo de Yahushua. Se alguém entendesse a natureza de Yahushua no que se refere a Yahweh, seria ele. Então vamos ver o que João tinha a dizer sobre isso. A próxima referência é 1 João capítulo 1, versículo 3. Tá. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Yahushua Cristo. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho. Duas pessoas distintas e não uma. Esse mesmo entendimento aparece no 2º capítulo de 1 João. Leia o versículo 1, por favor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, Yahushua Cristo, o justo. Para usar a terminologia trinitária, Deus não é nosso advogado. Lembre-se que se o Pai é Deus e o Filho também o é, então temos um conflito, porque 1 João capítulo 2, versículo 1, afirma claramente que temos um advogado junto ao Pai. E quem é? Deus? Ele mesmo é o advogado, o qual intermedia em nosso favor? Não. Quem faz esse papel é Yahushua. Como vimos em todos os outros versículos, a verdade aqui permanece de que Yahuwah é nosso único Deus e não Yahushua. Ele é nosso advogado, mas não é Deus. Essa divisão também aparece em 2 João. Leia 2 João capítulo 1, versículo 9. Tá. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Yah, o que permanece na doutrina. Esse tem tanto o Pai como o Filho. Agora, se o Pai é Deus, e Ele é, e se o Filho também é Deus, e sabemos que Ele não é, então por que João descreveria Deus como o Pai e o Filho? Não tem como entendermos dessa forma, tem? Não tem. Isso é ridículo. João via o Pai e o Filho como dois seres distintos. Um é divino e o outro é humano. Um é Deus e o outro é nosso advogado junto a Deus. Dois seres distintos e com papéis dissociados. Tudo bem, vamos dar uma olhada no que Judas tem a dizer. Judas é um livro bem curto, de apenas um capítulo. Vamos começar com o versículo 1. Judas, servo de Yahushua Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Yahushua Cristo. Se Yahushua é Deus, como sempre fomos ensinados, por que ele simplesmente não disse aos chamados, amados e guardados em Deus? Realmente, isso faria mais sentido. Mas Judas não disse isso, mas sim fez uma divisão nesse ponto. Eles são amados em Deus Pai e guardados em Yahushua Cristo. Ok, e o que diz o versículo 4? Diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Yahushua Cristo. Aquele conector E aparece aqui novamente. Ele está ligando o nosso Deus com Yahushua Cristo. Não haveria necessidade de conectar um ao outro se ambos fossem Deus. Tudo bem, passamos por todo o Novo Testamento e agora resta apenas o livro do Apocalipse, que tem mais referências a Yahuwah e Yahushua, sendo indivíduos dissociados um do outro, do que qualquer outro livro exceto um, e esse é o Evangelho de João. Mas o ponto é que João descreveu os dois. Vamos começar lendo Apocalipse 1, versículo 1. Ele diz: a revelação que Deus deu a si mesmo, certo? Não. Revelação de Yahushua Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Duas pessoas e dois indivíduos dissociados um do outro. Agora vamos ler os versículos 4 e 5. Esta é a saudação de João ao seu público-alvo. E observe que ele está incluindo outros, dizendo que a saudação é direcionada a eles também. Comece a ler, por favor. Ok. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Yahushua Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos destrinchar o que está sendo dito aqui. A saudação é de João, é claro. E de quem mais? Aquele que é, que era e que há de vir. Que é Yahuwah. E quem mais? Dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono? E de quem mais? E de Yahushua. É interessante que aqui Yahushua esteja listado após os 7 espíritos que se acham diante de seu trono. Yahuwah é Deus, e ele é um único Deus verdadeiro. Se, como ensinam os trinitarianos, Yahushua também é Deus, ele não precisaria ser listado separadamente e provavelmente não apareceria nessa lista por último. E há mais divisões à vista. Leia o versículo 9. Tá. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Yahushua, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Yahuwah e do testemunho de Yahushua. Mais uma vez, eu sei que estou começando a soar como um disco riscado.
Pai e filho não são a mesma coisa. Eles são apresentados como indivíduos distintos. Eu usei essa expressão com um dos meus filhos outro dia, soando como um disco riscado. E ele olhou pra mim e disse: "O que é um disco?" Talvez devêssemos dizer soando como um CD arranhado. Ou um download que não chega a seu fim? Não funciona muito bem, não é mesmo? Não funciona. Vamos voltar ao nosso assunto. O que diz Apocalipse 2, versículo 8? Ok. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui nenhum nome é usado, mas apenas uma descrição. Mas está claro que a descrição é de Yahushua. Certo. Ele é o único que morreu e teve sua vida restaurada. E porque é impossível que Deus morra, pois assim poderemos saber que Yahushua não é um e a mesma entidade que o Pai. Aqui demonstra uma grande prova de que Yahushua é totalmente humano, uma vez que uma divindade não pode morrer. Os trinitários tentam contornar isso dizendo que apenas a humanidade de Yahushua morreu e de que, de fato, sua natureza divina não morreu. Mas então, isso significaria que ele não morreu de verdade, morreu? Exatamente. Está de volta a esticar a credulidade até o ponto de ruptura. Mas vamos lá, qual é o próximo? Apocalipse 2, 26 e 27. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqui novamente está a mesma dinâmica que vimos apresentar em todo o Novo Testamento. O menor recebe poder e autoridade do maior, provando que Yahweh e Yahushua não são partícipes em uma divindade trina. Deixa eu te perguntar uma coisa, Will. Antes de continuarmos, e aquela passagem que Paulo, deixa-me ler aqui, está em Filipenses 2, versículos 5 a 8, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Yahushua, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. No programa anterior, nós discutimos o que essa passagem está realmente dizendo e como ela não pode ser usada para provar a pré-existência de Cristo. Mas sua pergunta é um pouco diferente. Você está querendo saber se isso ensina a igualdade entre o pai e o filho, certo? Sim. O próximo verso responde à sua pergunta. Leia o verso 9. Ok. Pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Se eles fossem dois seres coiguais, não se poderia dizer que Yahweh estaria exaltando a Yahushua, e sim não passaria de uma encenação. E é isso que os trinitários ensinam quando tentam dividir Yahushua em dois seres, ou seja, uma parte humana e uma parte divina. Eu vi na internet um meme que apontava para essa discrepância. Agora, para os crentes, isso vai soar chocante, até como se fosse um tipo de ofensa. Mas alto lá, porque isso aponta para uma falácia gritante na doutrina trinitária como mais um argumento. E o que era especificamente? Dizia, abre aspas, Jesus morreu por nossos pecados. Então, abaixo disso dizia, exceto que ele, na verdade, não permaneceu morto. E o que ele sacrificou? Seu fim de semana? Jesus abriu mão de seu fim de semana pelos nossos pecados. Ah, sim, isso é engraçado e ao mesmo tempo muito triste. Mas faz sentido se você acredita que Yahushua também é Deus, porque uma divindade não pode morrer. Assim, se sua suposta divindade não morreu, o que aconteceu então? Nós não podemos ter as duas coisas. Ou ele morreu por nós ou não. Mas para morrer ele tinha que ser totalmente humano. E como vimos em nosso primeiro segmento, as próprias palavras de Cristo sempre se colocam como subservientes ao Pai. E isso não foi algo como se ele estivesse fingindo. Foi assim que tudo aconteceu. Este próximo verso deixa claro também, me escute isso, é de Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Se Yahushua é Deus, por que ele estaria confessando os nomes dos vencedores diante do Pai?
Ele está dizendo isso para si mesmo? Bom ponto. Leia o versículo 12. Tá. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A distinção entre Deus, Yahweh e Yahushua não poderia ser mais clara. Ele não disse: aquele que vencer, farei uma coluna no meu templo e escreverei meu nome nele. Em vez disso, ele diferencia entre o nome de seu Deus e seu próprio nome, afirmando claramente que tanto o templo quanto a cidade pertenciam ao seu Deus. Agora, leia o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pode Yahushua ser o princípio da criação de Deus e ainda ser Deus como a doutrina da Trindade ensina? Não vejo nenhuma possibilidade que isso seja factual. Versículo 21. Tá. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. 2 indivíduos e 2 tronos diferentes. E a maior diferença é que o trono de Yahweh é dele, porque, bem, ele é Deus. O trono de Yahushua é sua recompensa por vencer, e não seu direito de ser Deus. Essa é uma grande diferença. A próxima passagem de Apocalipse 4, 2-11, ela diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. Sabe de uma coisa, Chris? Desculpe te interromper, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. Vamos ler onde se encontra essa passagem, e os nossos ouvintes que desejarem lê-la mais tarde, eles poderão lê-la quando lhes for possível. Está em Apocalipse 4, versículo 2-11. É isso. Nesse texto, João está em visão, e ele está descrevendo a sala do trono do céu, e o que está sentado no trono é Yahweh, ou Deus. Já Yahushua não é Deus, e ele não está sentado no trono. Em vez disso, no próximo capítulo, e eu acho que esse é o seu próximo texto que está aí na sua lista. Sim, é. Ok, a cena da sala do trono, que começou a ser descrita em Apocalipse 4, continua em Apocalipse 5, e Yahushua é aqui simbolizado como um cordeiro diante do trono. Novamente, ele é um ser totalmente distinto e não é Deus. Os 2 deuses não estão sentados no mesmo trono e, ao mesmo tempo, se posicionando de pé diante deles mesmos. Vamos lá para o próximo texto? Bem, antes de continuarmos, eu só gostaria de salientar que no versículo 13 de Apocalipse 5, todos os seres sagrados na sala do trono dizem: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eles estão cantando louvores ao que está no trono e ao Cordeiro. Novamente, uma diferenciação é feita também nesse verso. Certo, muito bom. Qual é o próximo? Apocalipse 11, 15. Então, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Senhor, como já dissemos antes e por muitas vezes, é simplesmente um título. Isso pode ser um pouco confuso porque em todo o Novo Testamento é frequentemente usado para se referir a Yahushua, mas aqui neste contexto está claramente se referindo a Yahweh, porque a próxima frase diz: e do seu Cristo. Mais uma vez, 2 indivíduos e não... O próximo é de Apocalipse 12, 17. Diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yahushua, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Se Yahweh e Yahushua fossem ambos um no sentido trinitário, e se ambos fossem Deus, esse simplesmente diria: os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Deus. Mas não é isso que diz. Diz os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Yahushua. Essa próxima passagem é a de Apocalipse 14, versículos 1, 4 e 12. Eles dizem: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai.
São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yahushua. Então, novamente, aqui relata a mesma coisa. Uma distinção clara entre Deus, um título que se refere somente a Yahweh, e Yahushua. Eles não são a mesma pessoa, caros ouvintes. Eles são seres distintos ou dissociados um do outro. Em Apocalipse 15:3 está descrevendo os 144.000. Diz: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Há 3 pessoas diferentes sendo descritas nessa passagem. Nessa descrição vemos Moisés, e esse é um, que é o servo de Deus, que é o segundo, e o Cordeiro, totalizando 3 pessoas. Nós podemos, sem dúvida, continuar insistindo que Yahweh e Yahushua são ambos Deus, quando as Escrituras repetidamente fazem essa diferenciação entre os dois. Eu sei que estamos quase sem tempo, Chris, e então apenas diga qual é o próximo texto, caso alguém quiser ler esses versos mais tarde. O texto é Apocalipse 19, 5-7. Leiam esses versos, caros ouvintes, e vocês verão que eles listam 4 seres especificamente. Temos Yahweh, o Todo-Poderoso, o Cordeiro, que também é Yahushua, o noivo, e também é descrita a noiva do Cordeiro, e finalmente há uma grande multidão. A noiva apontada é a noiva do Cordeiro, e não a noiva de Deus. Qual é o próximo? Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ok, e se Cristo é Deus, por que ele é descrito aqui separadamente? Por que não diz simplesmente, eles serão somente os sacerdotes de Deus? Boa pergunta. Apocalipse 21, 9 e 10. Então, veio um dos seus 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. 3 pessoas ou seres independentes, a noiva, o Cordeiro e Yah. E o verso 22? Diz: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. 2 seres distintos, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que só poderia ser Yahweh, e o Cordeiro. Agora, muito que rapidamente, Apocalipse 22, versículos 1 a 3. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Esse é o último capítulo da Bíblia, e nós percorremos literalmente todo o Novo Testamento. E repetidamente, o que encontramos? Yahweh e Yahushua sendo apresentados como 2 indivíduos distintos e dissociados um do outro. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Olá, eu sou a Laura Lee com a sua promessa diária da Palavra de Iá. A vida está ficando cada vez mais agitada. Vamos ser honestos, a vida nunca foi fácil e nunca será, mas nos últimos anos, com uma pandemia e consequentemente o isolamento social que foi decretado e a perda de renda bateu na porta de muitos. Em virtude de tais decretos, o impacto econômico foi trágico. Somando-se a isso, a instabilidade política tem aumentado cada vez mais. Com crescentes ameaças de guerra, resultou em uma vida de grandes desafios como nunca antes visto. Para os crentes, há um estresse a mais de seguir a verdade, uma vez que a igreja que frequentam e as relações, seja com o cônjuge,
com os pais ou mesmo com os filhos foram todos afetados, em virtude da verdade que eles não estão dispostos a seguir. Se você está com medo ou sobrecarregado, e se você tem perdido o sono no meio da noite, devastado pela ansiedade, tenha certeza de que Yahweh ainda está no controle, e Ele está cuidando de você, de seus entes queridos e da situação que você está vivendo, com um amor sem precedentes. Josué 1, versículo 9 diz: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque Yahweh teu Deus é contigo por onde quer que andares. Yahweh é nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Não importa o que aconteça em nosso viver diário, seus olhos estão sobre você, e Ele não te abandonará. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. As Escrituras apresentam Deus como sendo apenas um. Deuteronômio 6,4 declara: Ouve Israel, Yahweh, nosso Deus, é o único Yahweh. E foi nisso que os primeiros cristãos acreditaram por centenas de anos, até que no século IV começaram a fazer concessões ao paganismo. Existe Yahweh, o único Deus vivo e que autoexiste por si só. E Yahushua, seu unigênito filho humano que nasceu para ser o Cordeiro de Yah, que morreu pelos pecados do mundo. Dois indivíduos distintos, um divino e o outro humano. Mas quando tentamos associar esses dois seres distintos em apenas um, dizendo que ambos são Deus, acabamos tirando essa realidade do contexto e ignorando claras declarações bíblicas. Isso faz com que a lógica seja distorcida e tenta-se fazer com que a verdade e o erro se encaixem. E não é assim que as coisas funcionam. A verdade é lógica e o erro não. É como tentar dizer que 1 mais 1 é igual a 1 e simplesmente a conta não fecha. É ilógico. Paulo escreveu em 2 Timóteo: toda a escritura é inspirada por Yahweh, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Yah seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura foi dada a nós, ou seja, ao homem comum, e devemos estudá-la da forma que ela nos é apresentada. E não precisamos ser mestres para compreendê-la. Os grandes mestres, os chamados pais da igreja, foram os que corromperam e distorceram as Escrituras a fim de que as mesmas se adequassem às suas ideias platônicas. Vamos nos comprometer, caros ouvintes, a deixar de lado essas ideias errôneas e adorar a Yahweh, o único ser que é Deus. Sejamos gratos por Ele ter gerado um filho, para que Ele nos salvasse de nossos pecados e não cometer idolatria de exaltar seu filho a uma posição que Ele nunca reivindicou para si mesmo. Não apenas que Yahushua nunca reivindicou para si mesmo, mas que as Escrituras claramente não ensinam dessa forma. E para aqueles de nossos ouvintes que talvez tenham perdido alguns dos nossos programas anteriores, vocês poderão estar pensando: ei, espera um minuto, 1 João 5, versículo 7 e 8 ensina uma divindade trina, mas... E a passagem que menciona sobre isso diz: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Certo, obrigado. Para aqueles que pensam que esta passagem ensina sobre uma trindade, você está certo. Sim, a questão é que João não escreveu isso, pois essa citação não aparece em nenhum dos primeiros manuscritos. Na verdade, não foi adicionada até mais de 1000 anos depois de Cristo. Então, o Will está certo. As Escrituras ensinam que Deus, Yahweh, é apenas um ser, e não 2. E muito menos 3. Mas tenho que admitir, Will, que estou bastante chocado com o grande número de versos que esclarecem essa questão. Ou seja, do 3 em 1. Basta aceitar as Escrituras como elas são e não impor a elas a nossa própria interpretação. Que Yahweh nos abençoe com um claro discernimento para saber quando estamos em perigo de fazer algo semelhante. Amém. Nosso tempo acabou por hoje, mas queremos agradecer a você por se juntar a nós. Espero que você possa nos sintonizar novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade.
e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã, com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.